Além da valvopatia que pode ocorrer na presença de doença de Barlow, onde mais precisamos ficar atentos para estratificar melhor o nosso paciente. Será que podemos encontrar indícios de miopatia à esquerda? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. A doença de Barlow representa o fenótipo mais exuberante da valvopatia mitral degenerativa. Caracteriza-se por prolapso multissegmentar ou bivalvular, folhetos espessos e redundantes, alongamento cordal e disfunção do anel, frequentemente associada à disjunção de anel mitral, ou mais comumente referida como MED. Embora a progressão para a regurgitação mitral significativa seja um evento conhecido, estudos recentes têm sugerido que a doença de Barlow pode cursar com remodelamento precoce das câmaras esquerdas, por vezes desproporcionais ao grau de regurgitação. Em uma coorte histórica bicêntrica, com mais de 230 pacientes portadores de doença de Barlow, mas regurgitação não significativa, ou seja, no máximo leve a moderada, tivemos a comparação com o mesmo número de pacientes normais, pareados por idade, sexo, fatores de risco cardiovasculares. Mesmo sem regurgitação mitral relevante, os portadores de doença de Barlow apresentaram câmaras esquerdas maiores que os controles, e os volumes máximos e mínimos do átrio esquerdo foram significativamente mais altos. A hipertrofia ventricular excêntrica também se mostrou mais prevalente. Apesar disso, tanto fração de ejeção quanto o strain longitudinal global do ventrículo esquerdo permaneceram semelhantes entre os grupos, indicando preservação da função sistólica global. O átrio esquerdo mostrou-se mais esferoidal no grupo portador de Barlow, refletindo um padrão de remodelamento atrial precoce. No domínio funcional, o strain de reservatório do átrio esquerdo estava reduzido nos pacientes com Barlow, enquanto o strain do ventrículo esquerdo manteve-se estável. A disfunção atrial esquerda marcada pelo strain atrial menor do que 24% foi significativamente mais frequente em portadores de Barlow do que nos controles. No acompanhamento médio de 37 meses, 30% evoluíram para a regurgitação mitral moderada e importante e 20% foram encaminhados para a intervenção mitral. Nesses casos, os preditores de progressão da regurgitação foram idade, hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo, regurgitação leve a moderada na linha de base e MED. Por outro lado, métricas de função sistólica global não se associaram à progressão da regurgitação. Em outra coorte ampla de pacientes com prolapso da válvula mitral e regurgitação menor do que moderada, também foi visto que o remodelamento das câmaras esquerdas já se manifesta mesmo nas fases iniciais da valvopatia regurgitativa, em contraste com controles pareados. Esses achados sugerem a presença de processos miocárdicos e atriais intrínsecos, concomitantes ao mecanismo puramente volumétrico da regurgitação mitral. No espectro específico da doença de Barlow, a dinâmica do anel mitral e a disjunção do anel mitral assumem papel central. Outra publicação descreve a progressão da disjunção anular para a regurgitação mitral grave, reforçando MED como marcador anatômico e funcional da instabilidade do aparelho mitral e de estresse mecânico sobre os folhetos, com repercussões estruturais ventriculares e atriais. Mesmo com função sistólica global preservada, métricas avançadas da função atrial apresentam um valor prognóstico. Em pacientes com regurgitação primária submetidos à plastia, o strain de reservatório atrial pré-operatório associa-se de forma independente à mortalidade, com valor incremental sobre o tamanho da cavidade e outras variáveis convencionais. Nesse contexto, a redução do strain atrial esquerdo observada em portadores de doença de Barlow sem regurgitação significativa pode representar um sinal precoce de miopatia atrial intrínseca ou o impacto de uma mecânica anular paradoxal típica da doença, mecanismos plausíveis e possivelmente complementares. Do ponto de vista fisiopatológico, a doença de Barlow parece se comportar tanto como valvopatia de folheto quanto como síndrome miocárdio-valvar. A MED altera a cinemática do anel, reduz configuração em saddle shape e concentra tensões no aparelho mitral, favorecendo a regurgitação e remodelamento progressivo. A herança poligênica da doença de Barlow, com variante em genes relacionados a cardiomiopatias, pode predispor a respostas miocárdicas mal adaptativas, mesmo sob cargas hemodinâmicas discretas. Estudos de ressonância magnética cardíaca documentam fibrose de substituição na parede inferolateral basal, em parcela relevante desses pacientes, independentemente do grau de regurgitação,
um substrato potencial para remodelamento e arritmias ventriculares. Em termos de fenótipo funcional, chama a atenção que, enquanto o strain ventricular se mantém globalmente normal nas fases iniciais, o strain do átrio esquerdo já se encontra reduzido, padrão que sugere maior vulnerabilidade atrial às alterações do acompanhamento atrioventricular e da dinâmica anular. Esse comportamento é coerente com o valor prognóstico do strain atrial em regurgitação mitral primária e reforça seu papel como marcador de dano subclínico. Do ponto de vista clínico, destacam-se 3 implicações práticas. A hipertrofia excêntrica em pacientes com doença de Barlow, mesmo sem regurgitação significativa, identifica um subgrupo de risco aumentado para a progressão da regurgitação, justificando vigilância ecocardiográfica mais estreita com quantificação seriada das cavidades esquerdas. A documentação da MED deve ser explícita e quantitativa, visto que valores acima de 5 mm são ainda mais impactantes, dado seu valor prognóstico independente. Por sua associação com dinâmica anular paradoxal, a presença de MED pode antecipar a instabilidade do aparato mitral e justificar intervalos de follow-up mais curtos, especialmente quando coexiste com hipertrofia excêntrica. A interpretação funcional do átrio esquerdo deve ser além do tamanho. A redução do strain de reservatório sinaliza perda de complacência e desacoplamento atrioventricular, predizendo eventos cirúrgicos e mortalidade. Quando disponível, a integração com ressonância para a pesquisa de fibrose de substituição pode aprimorar a estratificação de risco estrutural e arrítmico, sobretudo na região inferolateral basal. Em portadores de doença de Barlow com esses marcadores de pior prognóstico, é razoável encurtar os intervalos de reavaliação e considerar encaminhamento precoce para centros especializados em reparo valvar, dada a maior probabilidade de evolução da regurgitação. Em paralelo, a manutenção de strain ventricular normal não deve ser interpretada como sinal de estabilidade quando há queda do strain atrial, pois este constitui marcador sensível de dano hemodinâmico hemiopático, com implicações prognósticas consolidadas. Eu sou Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club e hoje com o nosso programa Academy. Orientado pelo Dr. Guilherme D'Agostin, Marcelo Flávio Jardim escreveu um excelente texto sobre o remodelamento das câmaras esquerdas na presença da síndrome ou da doença de Barlow. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site. Deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima. Valvecast.